alguns meses atrás, rolando o feed do celular enquanto tomava meu café, quando recebi uma mensagem da minha irmã. A mesma irmã que não fala comigo há quase 4 anos. A mesma irmã que me chamou de vergonha para a família quando contei a todos que estava grávida e planejava criar meu filho sozinha. A mensagem dela era casual, como se nada tivesse acontecido entre nós. Ei, mana, tenho pensado em você ultimamente. Devíamos nos encontrar qualquer dia desses. Quase engasguei com meu café. 4 anos de silêncio, e agora ela quer se encontrar? Eu sabia exatamente o porquê. A foto de mim segurando aquele cheque gigante da loteria estava circulando nas redes sociais desde a semana passada. Nem era um prêmio tão grande pelos padrões de loteria, apenas o suficiente para pagar minhas dívidas, comprar uma casa modesta para mim e para o Liam e montar um fundo para a faculdade dele. Mas para minha família, que me tratou como se eu estivesse morta desde o dia em que me recusei a resolver meu probleminha, bem poderia ter sido R$1 bilhão. Coloquei o celular na mesa e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. O lugar que chamo de lar, desde que meus pais me expulsaram quando eu estava de 5 meses de gravidez. Os mesmos pais que disseram que eu estava cometendo o maior erro da minha vida ao manter meu bebê, que estava jogando meu futuro fora por nada. Os mesmos pais que se recusaram até mesmo a conhecer o neto depois que ele nasceu. Lembro de estar sentada nesta mesma cozinha, chorando desesperadamente quando cheguei em casa do hospital com o Liam. Sem cartões de felicitações, sem presentes para o bebê, sem família visitando para conhecer o mais novo membro. Apenas eu, meu recém-nascido, e um silêncio ensurdecedor de todos que deveriam me amar incondicionalmente. Aprendi rapidamente o quão condicional esse amor realmente era. Trabalhei em 2 empregos, encontrei uma creche acessível, cortei cupons e, de alguma forma, consegui fazer funcionar. Cada marco que o Liam atingiu, seu primeiro sorriso, primeiros passos, primeiras palavras, eu celebrei sozinha, enviando fotos para familiares que nunca responderam. Até agora. Até que descobriram que eu tinha dinheiro. Meu celular vibrou, novamente. Desta vez era minha prima Melissa, depois minha tia Carol, depois minha mãe. Em 1 hora, eu tinha mensagens de parentes que não falavam comigo há anos, alguns que eu mal conhecia, todos subitamente lembrando da minha existência, todos subitamente preocupados com como eu estava me saindo. A mensagem da minha mãe foi o que realmente me pegou. Querida, sentimos tanto a sua falta. Seu pai e eu estávamos falando de você outro dia. Adoraríamos que você viesse ao jantar de domingo neste fim de semana. Traga o pequeno. Todos adorariam ver vocês 2. Tive que ler 2 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. O mesmo jantar de domingo que me disseram explicitamente para não aparecer 4 anos atrás? O mesmo pequeno, cuja existência eles se recusaram a reconhecer? Senti algo crescer dentro de mim. Não tristeza, nem mesmo raiva mais. Algo mais frio, mais calculado. Coloquei meu celular de lado e fui acordar o Liam para a escola. Seu rostinho sonolento, tão inocente, sem ideia de que seus próprios avós o rejeitaram antes mesmo de ele nascer. Ele não merecia isso. Nenhuma criança merece. Enquanto o ajudava a se vestir, tomei uma decisão. Eu ia aceitar o convite deles, mas não pelo motivo que eles pensavam. Não para reconectar ou perdoar ou deixar o passado para trás. Eu queria que eles vissem o que haviam perdido. Queria que vissem o menino incrível que ignoraram, a mulher forte que me tornei sem eles. E queria que soubessem que o dinheiro pode ter sido suficiente para fazer com que notassem minha existência novamente, mas não era suficiente para comprar meu perdão. Mandei uma mensagem rápida para meu chefe pedindo folga na segunda-feira. Eu tinha a sensação de que poderia precisar, e depois respondi à minha mãe com um simples "estaremos lá". O resto do dia foi um borrão de atividades. Deixei Liam. Na escola, fui trabalhar no consultório odontológico onde era recepcionista há 3 anos, e tentei me concentrar em agendar consultas em vez de focar no nó crescente em meu estômago.
Minha colega de trabalho Jenny percebeu que algo estava acontecendo. Nos tornamos amigas depois que ela começou a levar a filha para a mesma creche que Liam frequentava. E ela era uma das poucas pessoas que conhecia toda a minha história. Durante nosso intervalo de almoço, mostrei a ela as mensagens. Seus olhos se arregalaram a cada mensagem que lia, e no final, ela estava balançando a cabeça em descrença. "Você não vai mesmo, vai?" ela perguntou. Eu assenti, e ela pareceu preocupada. "Sarah, essas pessoas te jogaram fora como lixo. Eles não merecem fazer parte da sua vida agora só porque você tem dinheiro." Eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que não conseguiria seguir em frente sem confrontá-los. Fiquei sentada na sala de descanso com Jenny, meu sanduíche intocado na minha frente. "Sei que eles não merecem", disse a ela. "Mas não estou indo por eles. Estou indo por mim." Expliquei que precisava desse encerramento. Precisava olhar nos olhos deles depois de todo esse tempo. Talvez fosse mesquinho, talvez fosse prejudicial, mas depois de 4 anos sendo tratada como se não existisse, eu queria ver as expressões deles quando percebessem que seu súbito interesse por mim não estava enganando ninguém. Jenny não parecia convencida, mas esticou o braço por cima da mesa e apertou minha mão. "Só me prometa que não vai deixar que eles te machuquem de novo", disse ela. Eu prometi, mas no fundo sabia que estava caminhando direto para a toca do leão. A diferença era que, desta vez, eu não era a mesma jovem assustada de 23 anos e grávida que eles haviam descartado. Desta vez, eu estava entrando de olhos bem abertos. O resto do meu turno se arrastou para sempre. Quando finalmente busquei Liam no programa depois da escola, minha cabeça estava latejando de estresse. Ele pulou para dentro do carro com sua energia habitual, tagarelando sobre seu dia, me mostrando o desenho que tinha feito na aula de artes. Era uma imagem de nós dois em frente a uma casa com um grande sol no canto. "Essa é nossa nova casa", ele explicou orgulhosamente. "Aquela que vamos comprar com nosso dinheiro especial." Senti minha garganta apertar. Ele estava tão animado para sair do nosso apartamento apertado, para finalmente ter seu próprio quarto, em vez de dormir na sala em um sofá-cama. Ele ainda não sabia que íamos ver seus avós neste fim de semana. Os avós que ele nunca conheceu, que nunca enviaram sequer um cartão de aniversário para ele. Eu não tinha certeza de como explicar isso a ele, ou mesmo se deveria. Como você diz a uma criança de 4 anos que sua família o rejeitou antes mesmo de ele nascer? Que o único motivo pelo qual eles queriam vê-lo agora era por causa do dinheiro especial? Naquela noite, depois de colocar Liam na cama, sentei no meu sofá de segunda mão com uma taça de vinho barato, minha única indulgência. E realmente pensei sobre o que estava fazendo. Estava me preparando para mais sofrimento? Provavelmente. Estava potencialmente expondo Liam a pessoas que também poderiam machucá-lo? Esse pensamento me fez hesitar. Nunca me perdoaria se alguém o fizesse se sentir indesejado. Mas, ao mesmo tempo, ele não merecia conhecer sua família? Ter ao menos a opção de ter avós, tias, tios e primos em sua vida? Eu cresci com uma família grande e unida. Jantares de domingo, festas de aniversário, reuniões de feriados onde todos nos espremíamos na casa de alguém e ficávamos acordados até tarde jogando cartas e contando histórias. Quando descobri que estava grávida, uma das coisas que me confortava era saber que meu filho teria esse mesmo sentimento de pertencimento. Então eles nos cortaram sem pensar 2 vezes, e tive que aceitar que seria apenas nós 2. Agora, de repente, a família que eu sempre quis para Liam era uma opção novamente. Mas a que custo? E eu poderia confiar que eles não desapareceriam de novo quando lhes conviesse? Não dormi muito naquela noite. Pela manhã, tinha tomado minha decisão. Eu iria àquele jantar e levaria Liam, mas também levaria um plano. Passei o sábado me preparando. Levei Liam para cortar o cabelo, comprei uma roupa nova para ele, até me dei ao luxo de comprar um vestido novo para mim. Nada muito chique, mas bonito o suficiente para mostrar que estávamos bem sem eles. Ensaiei,
O que diria, como agiria? Calma, composta, inabalável. Não gritaria nem faria escândalo. Simplesmente declararia fatos. Que a rejeição deles havia me magoado, mas no final me tornou mais forte. Que Liam e eu tínhamos construído uma boa vida sem eles. Que o súbito interesse deles em se reconectar agora que havia dinheiro envolvido me mostrava exatamente quanto, ou quão pouco, seus valores familiares realmente valiam. E mais importante, que embora eu estivesse disposta a deixá-los conhecer meu filho, não estava disposta a deixá-los escolher quando éramos dignos do amor deles. Ou eles estariam em nossas vidas completa, genuína e permanentemente, ou não, estariam em nossas vidas. O domingo chegou rápido demais. Acordei com um nó no estômago que não desaparecia. Não importa quantas vezes eu dissesse a mim mesma que era apenas um jantar, apenas algumas horas da minha vida. Enquanto ajudava Liam a se vestir com suas roupas novas, tentei parecer animada. Vamos conhecer algumas pessoas especiais hoje, disse a ele, ajustando a gola de sua camisa. Pessoas da família da mamãe. Seus olhos se arregalaram. Como vovô e vovó? Ele perguntou, e senti meu coração apertar. Ele sabia o conceito de avós apenas dos livros e de ver os amigos com os deles. Sim, bebê. Como vovô e vovó, respondi, tentando manter minha voz firme. Ele sorriu. Aquele sorriso, enorme e inocente que me derrubava todas as vezes. Eles vão gostar de mim? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como ele já podia se preocupar se as pessoas iam gostar dele ou não? O caminho até a casa dos meus pais foi surreal. Cada esquina, cada rua me levava de volta a uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Estacionei em frente à casa onde cresci. A mesma casa de subúrbio de classe média onde passei toda a minha infância e adolescência. A casa de onde peguei minhas coisas em sacolas de lixo quando me mandaram embora. Parecia menor agora, mais ordinária. Ou talvez fosse eu quem tinha mudado. Sentada no carro, olhando para aquelas janelas familiares, quase perdi a coragem. Então Liam desafivelou o cinto de segurança e disse: "Vamos, mamãe?" Com toda a confiança de uma criança que ainda não aprendeu a ter medo da rejeição. Respirei fundo, peguei a garrafa de vinho que tinha trazido, uma das boas, não o tipo barato que normalmente bebia, e a pequena mochila com as coisas de emergência de Liam, e saímos do carro. Cada passo em direção àquela porta da frente parecia me levar tanto para o passado quanto para um futuro incerto, e por um momento me perguntei se deveria simplesmente dar meia volta e ir embora. Mas então pensei em todos os almoços de domingo, todos os natais, todos os aniversários que eles tinham roubado de nós nos últimos 4 anos. Não, eu não iria embora. Não desta vez. Apertei a campainha e esperei, segurando a mão de Liam com força. Podia ouvir vozes e risadas vindas de dentro, o som de talheres e pratos. A porta se abriu e lá estava minha mãe. Exatamente como eu lembrava, talvez com mais alguns fios de cabelo grisalho. Por um segundo, ficamos apenas olhando uma para a outra. Eu podia ver seus olhos se encherem de lágrimas enquanto ela alternava, o olhar entre mim e Liam. "Sarah", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Você veio." Então ela se abaixou na altura de Liam, que se escondeu parcialmente atrás das minhas pernas. "E você deve ser o Liam. Sou sua vovó." Liam olhou para mim, pedindo orientação sem palavras, e eu assenti levemente. "Oi", ele disse timidamente. O momento foi interrompido pelo meu pai aparecendo atrás dela, seu rosto uma mistura de emoções que não consegui decifrar completamente. Reconhecimento, surpresa, talvez até mesmo vergonha. Entramos e foi como se o tempo tivesse parado. A mesma decoração, os mesmos cheiros, a mesma disposição dos móveis. E ali na sala de jantar, todos reunidos ao redor da grande mesa. Minha irmã com seu marido, meu irmão mais velho, minha tia e tio, alguns primos. Todos nos olhando como se fôssemos fantasmas. A conversa cessou completamente.
Pude ver a expressão no rosto deles mudando de choque para algo que parecia alegria forçada. Sarah, minha irmã Emma, foi a primeira a se recuperar, levantando-se para me abraçar como se os últimos 4 anos não tivessem acontecido. Fiquei rígida, o abraço não correspondido, e ela recuou, seu sorriso vacilando. Minha mãe, sentindo a tensão, rapidamente começou a organizar as coisas. Vamos colocar mais 2 lugares à mesa. Venha, Liam. Você pode sentar aqui ao lado da vovó. Liam olhou novamente para mim e assenti encorajadoramente, mesmo que por dentro eu estivesse tremendo. Coloquei a garrafa de vinho na mesa e disse, com uma voz que esperava soar casual: Trouxe vinho. Espero que combine com o jantar. O silêncio era quase tangível enquanto nos sentávamos. Podia sentir todos os olhares em mim, em Liam, nos analisando, julgando. Meu pai limpou a garganta e finalmente falou. Então, Sarah, como? Como vocês têm estado? A pergunta era tão ridiculamente inadequada para a situação que quase ri. Como tínhamos estado nos últimos 4 anos em que eles não se importaram em saber? Estamos bem. Respondi secamente, ajudando Liam a se acomodar na cadeira e colocando um guardanapo em seu colo. Muito bem, na verdade. Alguém, acho que meu tio Robert, mencionou o óbvio. Vimos que você teve uma grande sorte recentemente. Parabéns. Sua esposa o cutucou, como se ele tivesse falado algo impróprio. Suspirei internamente. Ao menos ele estava sendo honesto sobre o motivo pelo qual, de repente, todos queriam me ver. Minha mãe rapidamente mudou de assunto, começando a servir a comida e fazendo perguntas intermináveis a Liam. Em que série ele estava? Do que ele gostava de brincar? Quais eram seus desenhos favoritos? Para meu espanto, Liam saiu rapidamente de sua timidez inicial e começou a responder alegremente, encantando a todos com sua personalidade expansiva. Algo que ele certamente não herdou de mim. Observei meu filho conquistando sem esforço as mesmas pessoas que o rejeitaram antes mesmo de ele nascer, e senti uma mistura confusa de orgulho e raiva. A conversa fluiu ao nosso redor, forçadamente alegre, evitando cuidadosamente qualquer menção dos últimos 4 anos, ou da razão pela qual estávamos todos reunidos agora. Meu irmão Kevin tentou me perguntar sobre meu trabalho, fingindo interesse em minha vida como recepcionista. Minha irmã Emma quis saber se eu tinha alguém especial na minha vida, como se fôssemos melhores amigas compartilhando fofocas. Todo mundo comentando sobre como Liam era esperto, como ele parecia com a família, como era bom finalmente conhecê-lo. A falsidade era sufocante. Era exatamente como eu imaginava que seria, e ainda assim me pegou desprevenida o quanto doía. No meio do jantar, Liam derrubou seu copo de suco, espalhando líquido laranja pelo tapete branco da sala de jantar da minha mãe. Houve um momento de silêncio tenso, e vi minha mãe fazer aquela expressão, a mesma que ela fazia quando eu ou meus irmãos fazíamos algo desagradável quando crianças. Por um segundo, temi que ela fosse repreender Liam, mas ao invés disso, ela sorriu forçadamente e disse: Não tem problema, querido. Acidentes acontecem. Mas eu vi o jeito como ela olhou para a mancha, como se estivesse calculando quanto custaria para limpar. Desculpe, vovó, Liam disse em voz baixa, parecendo envergonhado. Toquei seu ombro suavemente e disse: Está tudo bem, amor. Foi só um acidente. Algo em sua expressão envergonhada, tão inocente, tão vulnerável, acendeu uma fagulha dentro de mim. Aquele era o ponto de ruptura. Eles poderiam me machucar, me rejeitar, me tratar como mercadoria somente valiosa quando conveniente, mas não deixaria que fizessem o mesmo com meu filho. Na verdade, eu disse, minha voz calma, mas firme, acho que é hora de esclarecermos algumas coisas. A mesa inteira ficou em silêncio, os talheres congelados no ar. Liam, querido, por que você não vai assistir um pouco de desenho na televisão da sala enquanto os adultos conversam? Sugeriu minha mãe rapidamente, obviamente sentindo que algo estava prestes a acontecer.
Mas estou comendo, vovó, ele protestou. Você pode levar seu prato. Ela insistiu com um sorriso tenso. Depois que Liam saiu relutantemente para a sala, virei-me para enfrentar minha família. Respirei fundo, tentando conter a tempestade de emoções dentro de mim. Então, comecei, minha voz surpreendentemente estável. Imagino que todos aqui estejam curiosos sobre quanto exatamente eu ganhei na loteria e se pretendo compartilhar um pouco dessa sorte com a família. Meu pai começou a protestar, mas levantei a mão para interrompê-lo. Por favor, vamos ser honestos uns com os outros pelo menos uma vez. Ninguém nesta mesa se importou comigo ou com meu filho nos últimos 4 anos. Nenhum de vocês ligou no aniversário dele, ou perguntou se precisávamos de alguma coisa, ou sequer respondeu minhas mensagens de Natal. Então vamos parar de fingir que esta reunião adorável é sobre alguma coisa além de dinheiro. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Minha mãe estava pálida. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 1 minuto. E minha irmã Emma tinha lágrimas nos olhos. Foi meu irmão Kevin quem finalmente falou. Sarah, não é assim. Nós sentimos sua falta. Só que você estava tão determinada a seguir seu próprio caminho e nós pensamos. Soltei uma risada sem humor. Pensaram o quê, Kevin? Que eu precisava aprender uma lição? Que eu voltaria implorando pela ajuda de vocês quando percebesse como era difícil? Bem, surpresa. Foi difícil. Incrivelmente difícil. Houve noites em que não sabia como pagaria o aluguel no mês seguinte. Dias em que tive que escolher entre comprar fraldas ou comida para mim. Mas em nenhum momento pensei em voltar rastejando. Porque percebi algo importante. Prefiro passar fome do que mendigar migalhas de pessoas que só me amam quando é conveniente. Minha tia Carol interrompeu, sua voz tremendo de indignação. Isso não é justo, Sarah. Sua família só queria o melhor para você. Você era tão jovem, tinha toda a vida pela frente. Balancei a cabeça, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Não me venha com essa, tia Carol. Se vocês realmente quisessem o melhor para mim, teriam me apoiado quando eu mais precisava. E quanto a Liam? Qual foi o pecado dele? Que crime terrível ele cometeu para merecer ser renegado por toda a família? Nascer? Vi minha mãe enxugar discretamente uma lágrima e senti uma pontada de culpa, que rapidamente afastei. Não era eu quem deveria me sentir culpada aqui. Sabem o que é mais engraçado? Nem foi um prêmio tão grande assim. Suficiente para comprar uma casa decente, guardar para a faculdade de Liam e viver um pouco mais confortavelmente. Nada que me transformasse em milionária. Mas bastou a notícia se espalhar para que meu telefone não parasse de tocar com mensagens de saudades. Meu pai bateu com a mão na mesa, fazendo os pratos e talheres tilintarem. Já chega, Sarah. Entendemos que você está magoada e talvez tenhamos errado. Mas você também não facilitou as coisas. Nem uma única vez você veio até nós para tentar resolver isso, para nos dar a chance de conhecer nosso neto. Fiquei boquiaberta com a audácia. Dar a chance a vocês? Vocês me expulsaram desta casa. Me disseram para não voltar a menos que tivesse resolvido o problema. Quantas mensagens eu enviei ao longo dos anos? Quantas fotos? Quantos convites que foram completamente ignorados? Tenho registros de cada um deles no meu celular. Peguei meu telefone e comecei a rolar pela tela. Aqui, vamos ver. Foto do primeiro Natal de Liam, enviada para todos vocês. Nenhuma resposta. Mensagem perguntando se alguém queria participar da festa de aniversário de 1 ano dele. Nenhuma resposta. Pedido de ajuda quando ele estava com febre alta, e eu não sabia o que fazer. Nenhuma resposta. Então, não me venha com essa conversa de que eu não dei oportunidades suficientes. Nesse momento, Liam apareceu na porta da sala de jantar, seu rostinho preocupado. Mamãe, você está brava? Imediatamente baixei a voz e tentei sorrir. Não, querido, só estamos tendo uma conversa de adultos. Já terminou de comer? Ele assentiu,
mas continuou me olhando com preocupação. Meu coração se apertou ao perceber que ele provavelmente tinha ouvido parte da discussão. Olhei ao redor da mesa, para os rostos desconfortáveis da minha família, e de repente me senti exausta. O que eu estava tentando provar aqui? Que eles tinham sido terríveis comigo? Eles já sabiam disso. Que eu tinha conseguido sobreviver sem eles? Isso também já estava claro. No final, eu estava apenas reabrindo feridas antigas e possivelmente criando novas para Liam. Acho que já ficamos tempo suficiente, disse, levantando-me. Liam, vá pegar sua mochila, amor. Está na... Hora de irmos para casa. O silêncio na mesa era ensurdecedor, enquanto todos assistiam meu filho correr para pegar suas coisas. Sara, por favor, não vá assim, minha mãe implorou, também se levantando. Acabamos de nos reencontrar. Podemos resolver isso. Podemos ser uma família novamente. Havia desespero genuíno em seus olhos, e por um momento quase vacilei. Mas então lembrei de todas as noites que passei chorando sozinha, de todos os momentos importantes da vida de Liam que eles tinham perdido voluntariamente, do fato de que nada disso estaria acontecendo se eu não tivesse ganho aquele maldito dinheiro. Posso considerar tentar reconstruir algum tipo de relacionamento, disse lentamente, mas com algumas condições. Todos os olhos estavam fixos em mim, alguns esperançosos, outros cautelosos. Primeiro, quero um pedido de desculpas, sincero, não só para mim, mas principalmente para Liam. Segundo, se vocês realmente querem fazer parte da nossa vida, tem que ser pelos motivos certos, não pelo meu dinheiro. E terceiro, precisam entender que sou eu quem estabelece as regras quando se trata do meu filho. Se eu disser que algo não está ok, então não está ok. Liam voltou nesse momento, segurando sua pequena mochila do Homem-Aranha. Estou pronto, mamãe. Me abaixei e ajeitei seu casaco. Diga tchau para todo mundo, querido. Ele acenou timidamente e disse: Tchau, obrigado pelo jantar. A educação dele, mesmo naquela situação tensa, fez meu coração inchar de orgulho. Enquanto nos dirigíamos para a porta, minha mãe nos seguiu, parecendo em pânico com a ideia de que poderia estar nos perdendo novamente. Sara, espere, sobre suas condições. Nós aceitamos. Todas elas. Só não desapareça de novo. Olhei para ela, tentando discernir se havia sinceridade por trás daquelas palavras. Não fui eu quem desapareceu da primeira vez, respondi. Minha voz mais suave agora. Mas estou disposta a tentar por causa dele. Apontei para Liam, que estava entretido olhando algumas fotos na parede. Ele merece ter uma família de verdade, que o ame incondicionalmente. Minha mãe assentiu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora. Nós amamos, ambos vocês. No caminho de volta para casa, Liam adormeceu no banco, de trás, exausto pela emoção do dia. Dirigi em silêncio, repassando os eventos na minha cabeça. Parte de mim ainda duvidava da sinceridade deles. Suspeitava que tudo não passava de uma performance para ter acesso ao meu dinheiro. Mas outra parte queria acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente tivessem percebido o erro que cometeram. O celular tocou e vi pelo identificador que era minha irmã. Atendi pelo viva-voz. Sara, só queria me certificar de que você chegou bem em casa. Sua voz parecia pequena, hesitante, nada como a Emma confiante que eu conhecia. Ainda estamos a caminho, respondi. Liam está dormindo. Houve uma pausa, e então ela disse: Olha, eu realmente sinto muito, por tudo. Fui uma péssima irmã. Deveria ter estado ao seu lado, não importa o que os outros pensassem. A sinceridade em sua voz me pegou desprevenida. Por que não esteve? Perguntei. A pergunta que vinha me atormentando há anos. Ela suspirou profundamente. Honestamente, no começo foi porque eu tinha medo de desafiar mamãe e papai. Você sabe como eles podem ser. E depois, quanto mais tempo passava,
mais difícil ficava consertar as coisas. Eu pensava em você o tempo todo, me perguntava como vocês estavam. Cheguei a te procurar no Facebook algumas vezes, mas seu perfil era privado. Ela fez uma pausa. Não estou tentando me justificar. Não há justificativa. Eu falhei com você. Quando você mais precisava de mim. E isso é imperdoável. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. O que você quer agora, Emma? Perguntei finalmente. Porque essa era a questão, não era? O que todos eles realmente queriam. Só uma chance, ela respondeu. Uma chance de conhecer meu sobrinho, de ser sua tia. Uma chance de ser sua irmã novamente. Olhei pelo retrovisor para Liam dormindo pacificamente. Vou pensar nisso. Respondi e desliguei. Quando chegamos em casa, carreguei Liam para dentro e o coloquei na cama sem acordá-lo. Sentei na beirada do sofá-cama por um momento, observando seu rostinho sereno, sentindo aquele amor transbordante que me dominava sempre que o olhava. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável, e, no entanto, tinha sido a pessoa mais forte que já conheci, enfrentando um mundo que já o rejeitara antes mesmo de ter chance de provar seu valor. De repente, senti uma clareza que não tinha antes. Não importava o que minha família queria. Não importava se suas desculpas eram sinceras ou se estavam de olho no meu dinheiro. O que importava era o que seria melhor para Liam. E talvez, apenas talvez, ter avós, tios e primos em sua vida fosse melhor do que crescer só com uma mãe sobrecarregada, por mais dedicada que ela fosse. No dia seguinte, deixei Liam na escola e fui para o banco. Tinha uma ideia, algo que vinha planejando desde que recebi a primeira mensagem da minha família. Se eles estavam realmente interessados apenas no dinheiro, isso acabaria com qualquer esperança de reconciliação. Mas se estavam sendo sinceros sobre querer nos conhecer, sobre se arrepender do que tinham feito, bem, isso seria um teste. Conversei com um consultor financeiro, assinei alguns papéis, transferi fundos e saí do banco sentindo-me estranhamente leve. No caminho para o trabalho, mandei uma mensagem para minha mãe convidando toda a família para um almoço no próximo domingo, desta vez no pequeno apartamento que compartilhava com Liam. Acrescentei que tinha algo importante para anunciar. Sua resposta foi imediata e entusiástica, o que me fez sorrir tristemente. Será que ela estaria tão animada se soubesse o que eu planejava? A semana passou em um borrão. Tive que explicar a Liam que sua nova família estaria visitando nossa casa. E ele ficou extasiado. Vovó vai ver meus brinquedos? Vovô vai brincar comigo? Perguntava repetidamente. Tentei controlar suas expectativas, explicando que seria um almoço rápido, mas ele estava muito empolgado com a ideia. No trabalho, Jenny percebeu minha distração. Como foi o jantar do inferno? Perguntou durante nosso intervalo. Contei tudo a ela. A discussão, as lágrimas, as desculpas aparentemente sinceras e meu plano para o próximo encontro. Seus olhos se arregalaram. Você tem certeza disso, Sarah? Parece extremo. Dei de ombros. Talvez seja, mas preciso saber a verdade, Jenny. Preciso saber se eles realmente se importam conosco ou apenas com o dinheiro. E esta é a única maneira que encontrei. Ela apertou minha mão. Bem, independentemente do que aconteça, sabe que sempre terá a mim e ao Steve, certo? Somos sua família também. Domingo chegou e passei a manhã limpando freneticamente nosso pequeno apartamento, preparando comida simples, mas saborosa, e tentando acalmar um Liam super excitado. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Abri a porta para encontrar toda a minha família amontoada no corredor estreito. Meus pais, Emma e seu marido, Kevin, até mesmo tia Carol e tio Robert. Todos segurando pequenos presentes para Liam. Entrem, convidei, sentindo-me estranhamente formal. Desculpem o espaço apertado. Não estamos acostumados a receber tanta gente. Vi minha mãe olhando ao redor, notando o sofá-cama na sala, as paredes descascando, a mesa pequena demais para todos nós. Havia algo em seus olhos, tristeza, remorso.
que não consegui identificar completamente. Liam, sem nenhuma das minhas inibições, imediatamente começou a mostrar seus brinquedos para os avós, que pareciam genuinamente interessados. Enquanto todos se acomodavam e começavam a comer, senti minha resolução vacilar momentaneamente. Será que eu estava prestes a arruinar qualquer chance de reconciliação? Após o almoço, quando todos estavam sentados na sala apertada com xícaras de café nas mãos, limpei a garganta. Então, como mencionei na mensagem, tenho um anúncio a fazer. Todos os olhares se voltaram para mim, expectantes. Respirei fundo. Decidi o que vou fazer com o dinheiro da loteria. Pude ver um lampejo de interesse nos olhos de alguns deles, e isso quase me fez desistir. Mas continuei. Metade dele vai para um fundo de educação para Liam, que ele só poderá acessar aos 25 anos. Outra parte vai para a compra de uma casa pequena para nós. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos de cada um deles. E o restante? O restante eu doei esta semana para uma organização que apoia mães solteiras que foram abandonadas por suas famílias. Houve um silêncio atordoado. Vocês doou tudo? Meu pai finalmente perguntou, sua voz estrangulada. Assenti. Sim, cada centavo que sobrou depois de garantir o futuro do meu filho e um teto decente sobre nossas cabeças. Não quero ser rica, só quero ser feliz. E mais importante, quero ter pessoas na minha vida que estejam aqui por mim e por Liam, não pelo que podem ganhar financeiramente conosco. Observei atentamente suas reações, esperando ver raiva, decepção, talvez até mesmo que se levantassem e fossem embora. Para minha surpresa, foi meu pai quem falou primeiro, sua voz embargada. Você fez exatamente o que deveria, filha. Pisquei confusa. Ele continuou. Usou o dinheiro para cuidar do seu filho e para ajudar outras pessoas na mesma situação em que você esteve. Estou orgulhoso de você. Lágrimas inesperadas surgiram em meus olhos. Não conseguia lembrar a última vez que meu pai dissera que estava orgulhoso de mim. Um por um, todos expressaram sentimentos semelhantes. Não havia decepção, não havia raiva, só um entendimento silencioso de que eu tinha feito um teste, e eles, surpreendentemente, tinham passado. Enquanto Liam corria pela sala, alheio ao drama adulto, mostrando seus desenhos e brinquedos aos tios e avós que mal conhecia, senti algo dentro de mim começar a descongelar. Não era perdão, não ainda. Era algo mais frágil, mais cauteloso, esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo novo das cinzas do que tínhamos perdido. Não pelos motivos errados, não pelo dinheiro ou por conveniência, mas pelo único motivo que realmente importava, porque éramos família, com todas as imperfeições e cicatrizes que isso trazia. E enquanto observava meu filho rir com o avô, que finalmente o aceitara, pensei que talvez essa fosse a verdadeira riqueza, não o dinheiro da loteria, mas a chance de recomeçar.